Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Virgínia e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Isaías, capítulo 4. Então, pega sua Bíblia, vem comigo fazer a nossa leitura. A purificação de Jerusalém. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Quando aqui fala tira o nosso opróbrio, é como se estivesse te falando, tira a minha vergonha, tira a minha vergonha. As mulheres, nos dias atuais, elas muitas vezes não precisam do marido. Elas têm tudo que elas precisam, elas têm força, elas têm trabalho, elas têm independência. Só que muitas ainda estão na dependência emocional. Elas não conseguiram ainda uma coisa que é muito importante: viver na dependência de Deus. Muitas mulheres ainda dependem emocionalmente de uma outra pessoa. Às vezes por talvez tenha sofrido um abuso na infância, às vezes possa ter sofrido aí um abandono, e ainda existe um apego emocional muito grande. Claro que não é necessariamente disso que está falando aqui, mas eu levo para esse lado porque isso é muito comum nos dias atuais. Você é independente, a sua esposa é independente. Então, muitas vezes não é o pão que ela precisa, não é o pão que você precisa. Às vezes você só precisa daquela pessoa por algo que ela tem que você está faltando dentro de você. Só que não é isso que Deus quer para você. Deus, ele quer muito mais, ele quer te dar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é apenas a comida e a bebida, uma casa maravilhosa. Não, Deus quer te trazer a verdadeira felicidade, aquilo que você só encontra em Deus. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, de você encontrar um relacionamento para sua vida, se começa a se relacionar com Deus. O melhor relacionamento que você pode ter para sua vida é um relacionamento sério com Deus. E a partir deste relacionamento sério com Deus, você vai ter outros relacionamentos que vai ser uma bênção na sua vida e você não vai ter vergonha. Você não vai ter necessidade, você não vai ter dependência emocional de uma outra pessoa. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio delas, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então, se volta para Deus, se entrega para Deus, coloca dentro do seu coração que você depende apenas de Deus, acima de tudo. Aqui eu falei com as mulheres, mas também existem homens também que são dependentes emocionais. Existem homens que são inseguros, que têm medo. Calma, meu amigo, minha amiga, sim, volta para Deus, se humilha diante de Deus, e Deus, ele vai cuidar de você, ele vai te exaltar, ele vai te levantar, ele vai limpar toda a amargura que está dentro de você, que você carrega no seu interior, alguma amargura, algum trauma que você vem carregando, algum sentimento ruim, algo que você vem trazendo durante anos dentro de você, que você vem carregando durante anos dentro de você. Às vezes você faz coisas, você toma atitude que pode até ser pecado, porque você simplesmente está reproduzindo aquilo que fizeram com você. Então você primeiro precisa depender de Deus, se voltar para Deus, se consertar com Deus. E aí você vai conseguir realmente ter um excelente comportamento, você vai conseguir realmente ter uma dependência apenas em Deus e não nas outras pessoas. Os seus relacionamentos vão ser saudáveis, as suas amizades, seus compromissos vão ser saudáveis, não vai ser dependendo de algo ou de alguém por alguma falta que você tenha. Em versículo 5: E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. É isso. Quando você se volta para Deus, quando você se arrepende, quando você busca ter um relacionamento sério com Deus, Deus te dá proteção, Deus te dá abrigo, Deus te dá o que você precisa. De manhã você precisa de sombra, de luz e de sombra para você se proteger. Deus te dá. À noite você precisa do fogo, da presença de Deus, do cuidado, do aquecimento. Deus vai te dar, Deus vai estar protegendo você, Deus vai cuidar de você. E para finalizar o versículo 6: E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então é isso. É isso que eu acabei de falar. Deus vai te dar proteção, Deus vai te dar cuidado, refúgio.
Deus te dá refúgio. Não fique buscando nos outros o que só Deus pode dar a você. Não adianta você buscar em alguém para tirar aquela dor, para tirar aquela, ou te entregar aquela falta, não vai. Essa pessoa não tem capacidade de suprir essa necessidade sua. Então você primeiro tem que ter um relacionamento com Deus, você precisa primeiro conversar com Deus, ser íntimo de Deus, ver o que você precisa mudar dentro de você em Deus, com Deus. Deus vai te falar isso, você vai ter intimidade com Ele, que aí você vai conseguir ter bons relacionamentos, relacionamentos com seus filhos, com seus pais, não só relacionamentos afetivos, mas todo tipo de relacionamento vai ser saudável, começando com o seu relacionamento com Deus. E aí Deus vai te proteger, e aí Ele vai te dar segurança, Ele vai te trazer segurança, Ele vai te trazer proteção. Ele vai cuidar do seu coração, da sua mente, Ele vai cuidar de você. Mas primeiro você precisa fazer o quê? Se entregar, se humilhar, se voltar para Deus. Então, é isso. É pequenininho, 6 versículos apenas, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Se você achar melhor, leia novamente o capítulo, veja de novo esse vídeo, permita que Deus venha falar com você e também permita ser usado por Deus. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que Deus vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.